falha, nunca falhou. Nossa maneira muitas vezes egoísta de pensar e de querer, a nossa vontade, que domina e que prevalece, nós
pensamos assim, eu perdi, nos sentimos muitas vezes até humilhados, porque realmente a morte ela é humilhante, né? Mas o fato é que nós somos crentes em Cristo, discípulos de Jesus, nós não vemos assim. Em Cristo nós sabemos que somos muito mais do que vencedores, mesmo perdendo, mas nós perdemos para aquele que é soberano, dono da vida. Então é bom, é maravilhoso, porque preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Então ninguém perdeu, ganhamos de ver que Ebenezer hoje se encontra na glória com o Senhor, já com os 24 anciãos e os anjos adorando ao Senhor dia e noite. Então, aquele que tem a fé de Abraão, ele não morre nunca, ele vive para sempre. Essa é toda a consciência de todo crente em Cristo Jesus, e é o consolo verdadeiro de todos nós. Amém? Aqueles que já perderam seus queridos conhecem essa experiência, sabem do que nós estamos falando, né? Aqueles que conhecem a palavra. E quando nós vamos passando pela experiência no dia a dia de uma pessoa que estava sofrendo muito como ele, o fato é que Deus está preparando nossos corações para aquele momento que aconteceu. Então nós somos consolados em Cristo Jesus e felizes. Glória a Deus. Amém. O Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite, amados. Nossas experiências aqui com os irmãos são muitas nesse tempo que nós temos aqui nesse ministério, nessa amada igreja. De forma que vocês vivem conosco a nossa experiência e nós vivemos com vocês a experiência de cada um também. O Senhor nos abençoe e nos faça crescer em unidade e em amor mais e mais. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos hoje proclamar o segundo capítulo da carta de Tiago. Amém? Glória a Deus. Estamos quase completos hoje, né? Só está faltando Mariana e Ângela. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que se batizaram, eu dei para vocês, né? Uma folhinha dessa aqui, ó, como será o pós-batismo, e tem a lista do que a gente vai compartilhar com vocês a respeito do processo que ocorre após o batismo. E a leitura da carta de Tiago está dentro desse recurso que nós estaremos compartilhando com os irmãos e com toda a igreja e com as pessoas que nos acompanham também aí na nossa transmissão. Não é? São 10 ou 12 etapas que nós vamos cumprir, porque é necessário. Jesus está perto de voltar e as coisas vão ficando mais claras a respeito da sua volta e do cumprimento da Escritura. E é necessário a gente reforçar aos irmãos a palavra de Deus e o compromisso que eles fizeram com eles mesmos. Nem é com Deus, nem é com Cristo. Na verdade, o batismo, o compromisso com o corpo de Cristo, com a fé de Abraão, não é por causa de Deus, é por causa do próprio homem, por causa da própria pessoa. Por que a pessoa vem aos cultos? Por causa dela. Por que ela lê a Bíblia? Por causa dela. Por que ela arrepende dos seus pecados? Para agradar a
Por que ela assume Jesus publicamente? Por causa dela. Então não há nada que nós façamos que seja algo que seja para ajudar a Deus em alguma coisa. Pelo contrário, Ele veio nos ajudar e entregou Jesus pelos nossos pecados, ordenou pelo seu Filho, a ordenança do batismo e a ceia, como memória da lembrança da sua voz. Hoje não vai acontecer, mas a gente vai ainda se ajustar, com os irmãos disso, para servir na ceia, para ficar no esquema. Mas, enfim, por causa do homem. E nós estamos, então, compartilhando com os irmãos e com a igreja, será feito junto para reforçar e reavivar ou recordar os irmãos que já sabem as coisas antigas. É na Escritura, que é dito na Escritura, pelo menos o apóstolo Paulo, Pedro, disseram em suas cartas: eu não me canso de repetir, de falar com vocês as mesmas coisas. E a igreja do passado poderia dizer: olha, você acha que nós somos criança? Você acha que nós não estamos velhos demais para estar ouvindo as mesmas coisas? É porque as armadilhas do diabo são as mesmas. Os truques de Satanás são os mesmos. Nós caímos nos mesmos pecados. A humanidade erra e peca desde o princípio nos mesmos pecados. Por isso que a Escritura repete as mesmas coisas. Para que não possamos nos perder com o diabo, seus demônios e o mundo que o segue. E então é urgente aos irmãos que se batizaram receber orientação acerca disso, porque há uma guerra contra eles para fazê-los desistir. E eles estão começando, muitas vezes não têm a experiência de perceber a sutil positividade das circunstâncias que nos levam muitas vezes a não ir ao mundo, a não ler a Bíblia, as questões lógicas, os raciocínios lógicos que nós desenvolvemos em nosso pensamento para não orarmos, para não cooperarmos, para não ofertarmos, para não dizimarmos, para não nos interessarmos pelo reino de Deus, pelas nações, pela volta de Jesus. Então são muitas coisas, então requer que se repita. Para os irmãos, muito que vamos compartilhar, os irmãos, alguns ouviram, alguns viram, alguns não. Os irmãos que batizaram agora não precisam ver isso. Por quê? Porque o diabo vai trabalhar para fazê-los voltar atrás na sua decisão, nesse compromisso de fazer aliança com os termos da palavra de Deus, como disse Gabriel, numa ocasião. Então, a carta de Tiago está dentro desse propósito, desse objetivo, para fortalecer a fé dos irmãos. Porque os irmãos que se batizaram agora vão ouvir pessoas de outras congregações, pessoas que são de outras igrejas, mas que não estão em Jesus. Algumas delas são usadas, escuta bem, que eu vou falar em algo bem claro. Algumas delas são usadas pelo diabo, o seu raciocínio lógico, a sua boa ideia, como aquela, como Pedro, por exemplo, que é clássico na Escritura, quando ele chegou para Jesus e disse: não, mestre, não te ocorra esse mal de ir para a cruz, um bom conselho. Ele queria o bem do mestre, mas Pedro não sabia o que estava falando, porque quem estava falando em Pedro, em sua mente, era o diabo. Porque Jesus bem disse ao diabo: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os desígnios de Deus. E os desígnios de Deus para Jesus era que ele fosse à cruz, para padecer pelos nossos pecados. E os irmãos que estão aí chegando agora vão ouvir muita ideia boa para fazer-nos desistir. Vão pensar muitas circunstâncias também para fazer-nos desistir. Deixar a Bíblia de lado, eu não vou ler essa Bíblia agora, não, outro dia. E muitas coisas assim que acontecem. Então requer a repetição, para que nós não nos percamos por este mundo, porque as coisas estão cada vez mais próximas, mostrando que Jesus está perto de voltar, de estar aí nos céus para levar a sua igreja. Então, a carta de Tiago está dentro desse objetivo nosso de fortalecer os
na fé, porque o diabo fará tudo para que eles desistam. E os que nós que somos antigos, nós que pregamos a palavra, que ensinamos também, e os irmãos, claro, os irmãos aqui sabem que eu sempre falo, né? Para não superestimar os pregadores, os líderes, eles são tão fracos quanto os irmãos que batizaram esta semana. São tão pecadores quanto qualquer pessoa. As pessoas que menos pecam no corpo de Cristo são as crianças. São as que menos pecam, são elas, por causa da idade, da cronologia. E por parte também da pureza que ainda reside no espírito delas, até que a razão vai chegando, a maturidade vai chegando, e se não estiver em Cristo, quem apoie, poderá também ser desviado dos pecados de outras naturezas, mas que Deus nos ajude e dê graça a nós como igreja, Jesus te ama, com respeito às nossas crianças aqui, para que elas não precisam ter as experiências que nós tivemos, para ter que se arrepender, né? A Bíblia nos é aberta para nos mostrar um modo de viver, para que não precisemos estar nos arrependendo sempre. Bom seria que não precisávamos pedir perdão aos nossos pais pelas besteiras que fizemos na ausência deles. Bom seria que não precisávamos pedir perdão aos nossos cônjuges pelas brigas, as confusões, por causa disso, daquilo, do outro. Bom seria que não precisávamos pedir perdão por A, B, X comportamentos que tivemos, mas foi necessário e é necessário, porque estamos envolvidos em um sistema de mundo que tem uma forma de funcionar a levar a humanidade à queda constantemente. Mas graças a Deus que nos providenciou a sua palavra e a redenção em Cristo Jesus, para que não pelas obras, mas pela fé no arrependimento, encontremos graça da parte de Deus para a salvação das nossas almas. Portanto, tudo o que fizermos no nosso compromisso com Jesus é para o nosso próprio benefício. Nós conhecemos um montão de gente que dá milhões de desculpas porque não se envolve na obra de Deus. Outras estão ocupadas demais com seus parceiros. Conhecemos uma meia dúzia de pessoas que estão na prosperidade, mas estão indo para o inferno com toda a sua prosperidade, porque não se enganam na obra de Deus. E ainda diz que são abençoados pela prosperidade que tem, mas não se envolvem, não se engajam, não falam sobre o assunto, não puxam assunto sobre a volta de Jesus, não se interessam pelo estudo da palavra de Deus, estão indo para o inferno cheio de prosperidade. E achando que estão bem na fita. Valeu, obrigado, a nossa equipe nova está ficando cada vez melhor. Então, se cada pessoas das congregações espalhadas aí pelo mundo, algumas delas pensassem nisso, não, eu me envolvo porque é por minha causa, é para o meu benefício próprio, as coisas mudariam na vida da maioria das pessoas. Então, esse caminho que nós vamos percorrer com os irmãos e com a igreja a respeito do fortalecimento para a fé deles, pós-batismo, será de valia para toda a congregação. Em princípio, eu planejei ler algumas cartas, a carta aos Hebreus, essa carta de Gálatas que estamos lendo, e alguns outros textos que estão aqui. E mais, eu vou fazer a leitura de uns trechos, de umas porções que eu considerar entender que será de um valor mais próprio, mais imediato para a vida dos irmãos. Vamos estar aqui agora em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Essa palavra que está aqui, ela é muito interessante para as nossas vidas, para a vida dos irmãos que estão se batizar agora, para todos nós. A partir do verso 14, nós vamos olhar como uma orientação. Amém? O texto que vamos ler, entendendo que é o preparo
céu. Tudo no mundo tem que ter selo de garantia de qualidade. Não é? E o crente tem um selo de garantia de qualidade da promessa, é o Espírito Santo. Mas já vai tentar invalidar o que vocês se posicionaram em Jesus Cristo no ato do batismo, tornar isso inválido. Porque o batismo não vai salvar, mas ele é a evidência daqueles que entenderam em comunicar publicamente e entendendo o seu compromisso, o seu ato de assumir Jesus como seu Salvador, não como membro de uma religião, não, mas como aquele que segue Jesus. Aleluia! Isso. Permita ainda abrir um parênteses bem breve, porque eu ouvi a notícia hoje, vou investigar ainda se é oficial, que o terceiro templo dos judeus está pronto. Não sei onde ele está, porque ninguém mostrou ainda, mas há conversações sobre isso. Talvez ele seja construído sim, mas que o trem já está sendo montado para atravessar Israel quase que de ponta a ponta, para facilitar o deslocamento das pessoas até o local onde os sacrifícios voltarão. O mundo inteiro vai ver pela internet carneiros sendo queimados, pombinhos sendo queimados, cabritos sendo queimados, vitelas sendo queimadas em sacrifício ao Senhor. E aí como é que vai ficar? Então isso significa o quê? Que o mestre está às portas quando isso começar a acontecer. E então, mais do que nunca, haverá um projeto muito maior em que as forças do mal vão se organizar em todos os seus aspectos para trazer confusão à mente das pessoas e desistência àqueles que confessam Jesus de fato, o Filho de Deus, que veio para buscar todo aquele, salvar todo aquele que se havia perdido. E essa notícia eu vou estar olhando e investigando melhor, mas conversamos muito sobre isso, né? 5 anos atrás, 7, eu acho. E as coisas começam a tomar forma, não é? Mas isso não é motivo de espanto, nada disso. Não vamos caçar só os profetas, não vamos caçar anticristo, não interessa onde vai estar, não vamos caçar nada disso. Vamos comungar nossa fé, nos reunir em adoração, em oração, em estudo da palavra do Senhor, ceando na lembrança de que Ele disse: façam isso até que eu volte, porque Ele está às portas. Então chega o tempo que a igreja tem que congregar mais, precisa se congregar melhor, precisa separar tempo em casa. Falei semana passada com os irmãos sobre isso. Precisa separar tempo em casa. Não vamos ser vencidos pelo dia a dia. Não vamos ser vencidos pela escola, pelo trabalho, pelos amigos, pelos passeios. Nada disso. Não podemos. O diabo é esperto. Vamos separar tempo com Deus. É imprescindível. Porque Jesus disse: bem-aventurado aqueles que for achado fazendo assim. Assim o quê? A obra de Deus. Qual obra? Em primeira instância, é a obra da comunhão, do relacionamento pessoal com o Senhor. Em segundo lugar, é o relacionamento com a congregação, né? Com a congregação, para nos fortalecer. E então, o tempo é realmente propício, né? Está sendo propício, demonstrando ser propício para a volta de Jesus. Então, vamos aqui, a partir do verso 14, o que de Tiago podemos entender que o apóstolo Tiago está dizendo para reforçar a nossa fé em Cristo. Vamos lá, eu vou adiantar, porque eu estou vendo que o cara aqui hoje não está legal, o meu assistente, né? E então eu vou apenas fazer a leitura. Eu ia fazer uma parte da leitura do capítulo 3 também, mas vai ficar para a semana que vem, porque Tiago é um livro pequeno, né? Então vamos aqui. De que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não
se não a demonstram por meio de suas obras. Primeira coisa que o diabo vai tentar fazer os irmãos que se batizarem agora é não ter obras. Qual obras? Obras que salvam? Não. Eu não quero me destacar esse tipo de obra, mas a obra da comunhão, o serviço do sacerdócio, da comunhão, do altar de Deus no coração e no quarto secreto. Esta obra, este serviço, ele é imprescindível ao novo convertido. Se ele não quiser cair, se perder na sua caminhada, está associando a sua fé à obra, ou seja, podemos usar a palavra serviço, porque obra é trabalhar é serviço. Se trabalha em algo, porque está se fazendo um serviço, certo? Então, o foco que eu quero trazer no Tiago, da obra, no nosso contexto, no nosso momento, é o serviço de adoração pessoal, adoração individual, a leitura individual das palavras de Deus, com o objetivo claro e planejado, estabelecer o horário, o caderninho para anotações e sentar-se à mesa no quarto da cama, abrir a palavra do Senhor e ler a sua palavra. Este serviço é uma obra que precisa estar associada à fé que vocês têm em Cristo. Aleluia! Divulgar publicamente que está em Cristo pelo batismo é um ato de fé. Agora os irmãos vão para o segundo passo: completar esse ato de fé com o serviço que Tiago está dizendo, para a fé ficar fortalecida. A fé sem o serviço ela não funciona. O serviço sem a fé ele também não pode funcionar. É como uma bicicleta sem corrente, né? Vai ficar pedalando ali no vácuo do tempo, ela não vai andar, só se empurrar igual frisco, né? Com o pé. Mas a bicicleta não é patinete, ela precisa de corrente. Então essa engrenagem, uma engrenagem dupla, a fé no serviço. Aleluia! Então ele faz a pergunta, e ele continua: acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isto ajuda? Que já prática do serviço social ao próximo está associado, não é? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras ou fruto, né, está morta, certo? Verso 18: mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanto à insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Sem o serviço, não é? Sem o serviço. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Então, batismo, fé, ação, serviço, comunhão com Deus, serviço ao próximo. Isso a nossa congregação, glória a Deus, tem feito muito bem ao longo do tempo que ela existe, não é? Aleluia, na questão específica de ajudar o próximo. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, e ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pelo que cremos.
pela fé, ou pelo que dizemos crer. Não é? Um falso profeta não é só aquele que fala uma falsa profecia, mas é toda pessoa, independentemente dela ser evangélica ou não, mas toda pessoa que diz eu sou, eu faço, eu tenho, se entende isso, não é? Mas que se pode perceber o modo dela se comportar que é atípico ao que ela fala, ela é um falso profeta. Porque ela não vive conforme ela profeta acerca dela mesma, ela está profetizando algo mentiroso. Não é? Ela vive de acordo, ela não vive de acordo com o que ela diz ser. E os excessos falam do profeta, que ele professa algo que não faz, nesse aspecto. Não é? E o apóstolo Tiago está nos fortalecendo. O inimigo vai tentar enganar os irmãos que se batizarem agora a estas coisas. E poderá até usar alguém para dizer para eles: olha, você se batizou agora, você está na igreja, mas aconteceu isso com você? Como que pode ser? É claro, a acusação nunca poderemos permitir que acusações entrem em nosso coração. Porque ser acusado não é pecado. Receber tentação não é pecado. Mas o inimigo tentará nos levar a falharmos no que nós professamos. Então é necessário estar se ligado na palavra para saber. E aí, verso 25: Raabe, aquela prostituta lá em Jericó que escondeu os espias, né? É um outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros de Israel, né? E os fez sair em segurança por um caminho diferente. Onde é que estava a fé da Raabe? Estava no fato dela entender que se ela fosse encontrada escondendo dois espias inimigos do seu povo, ela seria morta. Simplesmente, ela seria executada. Então a fé, ela opera com a ação da pessoa. Foi o que ocorreu com ela. A fé dos irmãos que publicaram em Cristo seu batismo opera no serviço dos irmãos, em prioridade do pedido. Não deixem de estabelecer comunhão pessoal com Deus. E a sua comunhão com a igreja será excelente, no serviço até o próximo também será excelente. Mas o principal, esse serviço de estar com Deus. As obras pessoais, sociais, elas acontecem automaticamente, naturalmente, na vida de quem está em comunhão com Deus, né? Veja que a nossa congregação nunca teve esforço para ajudar pessoas, ajudamos muitas pessoas, e foi algo muito natural. Nós não buscamos aquelas coisas, mas aconteceram e foram feitas, mas nós não as buscamos, mas elas refletem uma congregação que está preocupada com a volta de Jesus e está bem para a volta de Jesus. E nesse meio tempo, enquanto ele não chega, vamos fazendo as nossas obras naturalmente, à medida que tenhamos condição de fazer, nesse aspecto social. E, terminando a leitura aqui, ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Né? As duas coisas são juntas. Então, irmãos, nós que já estamos antigos do Evangelho, vamos orar, continuar orando, para que os irmãos que se batizaram agora tenham vitória em Cristo, porque o inimigo vai tentar fazê-los morrer, vai tentar fazê-los serem crentes sem obra, no serviço, repetindo, no serviço da comunhão pessoal, no serviço da comunhão com a congregação, de estar interessado nas coisas de Deus. Cada vez mais torna-se difícil conversar com as pessoas fora do ambiente de culto,
da família, fora da família e fora do nosso ambiente, que é contada a dedo, porque o negócio não tem feedback, não dá retorno, não é? Então é necessário orar pelos irmãozinhos nossos que estão chegando agora, para eles terem ambiente, e nós somos o ambiente deles, para eles terem com quem conversar. Às vezes, Gabriel está na escola, vai encontrar uma amiguinha lá que quer conversar sobre o reino de Deus. O Caleb, a Mariana, que é para outro lugar, a Mariana é do Rio de Janeiro, o Lucas é do Rio de Janeiro. Já foi dito que Mariana não tem ambiente para morar aqui em Campos, não tem sociedade em Campos. Aqui está a sociedade dela. Coisas dessa natureza. A sociedade do crente é a igreja. A sociedade do crente é o outro crente, é o outro discípulo, porque concorda no que é o reino de Deus. Mas infelizmente se encontra um montão de crentes que se caminha. Que o reino de Deus não está neles, tudo está dentro deles, mesmo o reino de Deus. E para fechar, aleluia, é isso. Semana que vem, capítulo 3. As irmãs vão se batizar, já se batizaram, aleluia, batizar ou não? Já se batizaram. Já adianta a leitura do capítulo 3 de Tiago. É 5 capítulos só. Depois vamos para a carta de Hebreus. Vamos selecionar os textos de Hebreus. E tem os documentos para ver. Os filmes já está separado para ver. É importante. Vai ser bênção para ver os irmãos assim. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora que está um pouco fora do assunto, mas eu preciso dizer. A última linha que eu li aqui de Tiago, que ele disse: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra está morta, não é? Jesus mesmo disse? Pois é. Alguns irmãos viram o artigo que eu botei lá no grupo da igreja. Lá em Indonésia, numa ilha chamada Toraja, tem uma sociedade nativa, certo? Que eles acreditam melhor do que nós, muitas vezes, na vida eterna, porém são manipulados pelo diabo, porque eles guardam os cadáveres dos seus parentes em suas casas, trocam a roupa deles. Os que tinham costume de fumar, botam um cigarro na boca do cadáver. Tanto crianças são guardadas como adultos velhos. Existem cadáveres que são guardados até por 12 anos. Isso é uma forma de embalsamar um material que conserve, mas existem cadáveres que essa pega, é um filme de terror. Só que eles não acham assim. Crianças falam com seus avós mortos, os corpos dos seus avós mortos. Vovô, quando é que você vai acordar para brincar com a gente? O que eu quero dizer com isso? Uma comparação que eu quero fazer. E uma observação rápida. A comparação é, como o Tiago está dizendo, que um corpo sem espírito está morto. Então os irmãos pegam lá, vê a reportagem lá no YouTube, eu botei um link no grupo da igreja e olha aqueles corpos sem espírito. O que é aquilo? Quem quer encontrar com aquilo de noite na rua? Apesar que o corpo não faz nada, mas assusta. Não é? Então, o indivíduo que professa ser algo e se comporta diferente, o aspecto dele interior é semelhante a esses cadáveres sem vida, que esses parentes guardam. Tantas pessoas bonitas e belas nesse mundo, mas o interior delas é como esses cadáveres, cheios de panos por dentro. O corpo sem espírito é assim, horrível. Mas eles acreditam que esses corpos, esses parentes estão doentes e eles vão melhorar um dia quando os seus espíritos voltarem para os seus corpos. É uma doutrina bíblica. Lembra que muitas vezes eu falei de 1 Coríntios capítulo 15? Quando aquilo que é corruptível, destrutível, se revestir da indestrutividade, da imortalidade, e então será cumprida a palavra: tragada foi a morte na vitória. Mas a Bíblia não diz que é para ninguém ficar guardando o cadáver de casa, tem que ser enterrado. Mas eles creem na vida eterna, como nós cremos.
E então os irmãos que se batizaram, deem valor à vida eterna que vocês receberam. Não permitam o inimigo trabalhar para invalidar esse batismo maravilhoso, porque a ressurreição dos mortos vai acontecer. Os habitantes lá de Torária acreditam na vida eterna, mas de uma forma equivocada, de um modo errado. Eles lidam com esse tipo de promessa e acabam fazendo culto aos mortos. No caso desse povo, eu até dizer que é por inocência, de alguma maneira, mas eles creem na eternidade. E os nossos corpos, quando forem ressuscitados, serão infinitamente melhores do que nós temos, porque, como diz a carta do apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, o que habita na luz inacessível, será igualzinho ao dele, glorificado e eterno para sempre. Então é assim, desse jeito, não é? Essa grandiosa promessa que está na palavra de Deus. E a nossa forma de vida, ela é completa no espírito, na alma, no corpo, na fé e no serviço. Nossa vida em Deus é completa no corpo, na alma, no espírito, na fé e no serviço. E esses elementos maravilhosos o diabo quer roubar de nós e impedir que tenhamos sucesso nessa jornada para a cidade celestial, onde habita a justiça, e que é algo maravilhoso. Se não fosse algo maravilhoso, não haveria tanta resistência quanto ao reino de Deus, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos cantar de novo, quem puder. Levante os seus olhos, não morrerei. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe Caleb, que possa melhorar nessa. Está sendo uma dorzinha no estômago, eu acho, e possa ser melhorado em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão que está nos visitando de novo, tia Guilmar. Deus abençoe a igreja lá de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, não é? Acho que é. A igreja Batista da Posse, né? Memorial da Posse. Igreja Batista Memorial da Posse. Seja bem-vinda, tia Guilmar. Glória a Deus. E abençoe toda a nossa congregação também, né? Estamos aqui hoje, graças a Deus, irmãos. Só a Maria Monteiro, que está aí. Também, está legal, e mais o Espírito Santo seja sobre nós, amém? Nossa saúde, nosso trabalho, nossa vida financeira também. É uma segunda-feira abençoada pelo Senhor, toda semana, escola das crianças também, glória a Deus. Carlos, estádio. Se eu não achar esse, achar o outro, oi? Se achar o outro, achar o outro. Vamos cantar então. Todas as coisas. Amém. Todas as coisas.
Vamos orar silenciosamente, feche seus olhos e vamos ser despedidos nessa oração.